Oi, Cris, tudo bem? Como tá, Manu, Cris? Tá bem? E aí, meu Dale, camarada, mestre. tudo bem? Tudo tranquilo. Tranquilaço. Aí, ó. Olha aí, coisa linda, hein? Hã? Esse é bonito, esse é bonito. Tô ajustando aqui meus problemas técnicos. Aí, agora ficou bom. Tá bom? Eu não tô usando fone porque, não sei lá, acho que sempre vai atrapalhar, porque fica meio que roçando e aí fica uma coisa muito estranha. Botando um fonezinho agora, né? Eu tava fazendo sem fone, mas aí eu ficava ouvindo, parece que eu tava tipo Tim Maia, assim, me dá retorno, entendeu? Aí eu Mas disse, não, grave, vou mas usar um grave. fonezinho. Mais grave, isso aí. E aí, meu querido, como é que vai ser hoje esse bate-papo aí? Cara, espero que tranquilo com a participação de um monte de gente, né? E vamos ver o que que vai dar, É, né, cara? E vamos lá, show de porque bola. vamos esperar mais um pouquinho, são 18 horas e um minuto. Vamos esperar ali mais um minutinho, 32, mais ou menos. E o pessoal, a propaganda foi grande. É, não, eu tentei fazer de última hora, assim, uma propaganda, mas vamos ver o que vai, né? Não, mas o pessoal vem, vai dar uma força pra nós. Vai, o pessoal é bacana, cara. Esperamos, né? Mas E no mais, tudo certo? tranquilo, tranquilo, né? Até ia te perguntar isso, como é que tá as aulas EAD aí? Muita correria? Cara, tá complicado. E eu não fui teu professor na infância, não, Helena. Não te faço. Ó, mini vôlei, ó. Bah, muito joguei, velho. Bah, muito. Não vamos dizer que matamos aula para jogar minivôlei, né? Pô, sabe quem tá cobrando que tu apareça pela Fevale, Diego? Professor Gustavo Quem? Sanfelice. Ah, sim, está me cobrando. Mas tá É, o complicado. Gustavo falou assim, ó, puxa a orelha dele e traz ele pro mestrado, já que ele te inspirou lá atrás, agora é hora de tu puxar ele. É, não, logo. 2021 tá aí. Ó, tá dizendo que tá ficando velho, cara. Acho que tu tá Tá. conservado, não velho. Cara, eu já era velho, né, cara? Quem tá ficando velho é ele, né? É ele, né, cara? Nós já era velho, né, cara? Bom, Esse, vamos começando então, assim o pessoal vai entrando, vai pegando também, né? Ó, o pessoal do Preto no Metal aí, ó. ô, grande parceria, isso Grande aí. presença. Bom, então, para eu sou o professor Diego, então, sou formado em Educação Física pela Fevale, né, licenciatura plena. Fala, Tiagão. Ah, tenho uma pós-graduação em Psicomotricidade Escolar pela PUC de Porto Alegre, né, PUC-RS, e também tenho uma pós-graduação em Educação Infantil pelo Instituto Ivoti. Terminei esse ano agora. Tá? Trabalho como professor já faz 18 anos. Quando eu comecei assim a faculdade, né, já comecei a trabalhar, sabe dessa história um pouquinho, né? Então já são 18 anos aí atuando no mercado. Com a educação infantil já são 16 anos, que é onde eu estou focando. Agora te apresenta aí, Isso né, cara? aí. Então tá, deixar os mais velhos, né? Cara que É, inspirou toda essa caminhada aí. Bom, grande Diego, cara, é um prazer estar conversando contigo. Para quem não conhece, né, Fabrício Locatelli, sou historiador formado pela Universidade Fevale. Atualmente estou
no mestrado também na Fevale, Diversidade Cultural e Inclusão Social. Pesquiso as temáticas étnico-raciais no futebol desde o ano de 2015. Depois eu vou aprofundar, depois a gente vai entrar especificamente no tema, falar um pouquinho dessa trajetória. Hoje se discute muito a questão antifascista, antirracista dentro do futebol, mas eu já venho nessa batida aí já há 5 anos, então eu acho que já é uma caminhada, né? Já tem uma estrada aí. E tu é um cara que inspirou bastante, né? E aí tem umas histórias para contar aí, né? Umas histórias engraçadas, outras nem tanto, né? Meus alunos tomaram que não escutem essas histórias, ou que eles se inspirem a não fazer o que eu fiz, né? Mas é isso aí, Diego. E aí, assim, ó, só ressaltar, né? Eu sou professor do Estado do Rio Grande do Sul, trabalho também no Observatório da Discriminação Racial vinculado ao Museu da URGS. Um trabalho maravilhoso. Agora aí tô me envolvendo também com o pessoal aí do Preto do Metal, né, discutindo as questões étnico-raciais dentro do cenário do heavy metal. Então, agradecer também o interesse deles em conhecerem um pouquinho sobre futebol, sobre essas discussões. E vamos tentar, né, trazer para a arte, né, discutir dentro do âmbito cultural também, não só em sala de aula, que é muito importante, mas abrir para a sociedade essa live para que eles entendam também um pouco do trabalho que o professor, né, faz fora dos holofotes, né. E também depois vamos falar um pouquinho aqui, ó, da cartilha da discriminação racial no futebol. Mas é isso aí. Hein, cara? Isso a gente tem que falar. Não podemos deixar de esquecer, hein? Deixa visível para ti, para que não possamos esquecer disso. Tá? Então tem uma galerinha entrando aí, tá o João. Tá? Grande presença, o Joãozinho, a Carol Dias, minha colega. Ó, e ela veio comigo, ó, Diego. Mas, que coisa linda isso. Tá aqui, ó. Chegou aquela clássica aí, 99. Clássica. Aqueles anos. Eu tava naquele jogo que o Dunga, por um milagre, foi lá, a cabeça na bola. Cara, vou te dizer uma coisa. Isso aí. Depois daquele jogo da Libertadores, 2006, pra mim, esse é o jogo mais louco da minha vida. Mais louco. Foi meu primeiro jogo. Meu primeiro jogo como torcedor. Eu não estava no jogo. Eu fui no outro ano porque era muito pequeno e meu tio tinha medo, né? Que foi meu influenciador no futebol ali na infância, que fosse dar briga, etc e tal. E aí eu escutei no rádio. Foi o primeiro jogo que eu tenho lembrança como torcedor colorado. E aí hoje, quase 21 anos depois, consegui essa camiseta, cara. Isso foi algo assim que qualquer colorado, né? Sim. Sonha, né? E que número tem nas costas? É o 10. Eu queria 8, né? Mas eu tenho a do Nego Clayton. Não, Nego Clayton, cara. Não tinha nada de futebol, mas tinha a raça que Deus livre, né? Ele tinha um futebolzinho até pra apresentar de vez em quando, né, cara? Só vamos... o meu, por exemplo, tu sabe, né, do tempo de escola, o meu talento não foi descoberto a tempo, né, velho? Graças a Deus, né, cara? Ainda bem. O futebol ficou livre disso, né, cara? Mas vamos lá. Vamos lá. Então, assim, já demos aí a vossa esposa tá aí, né? De olho em ti, né, cara? Tem que estar, né? Deixa eu ver quem mais aí. Tem mais outro pessoal aí, vamos dando um alô. Natália Cruz. A Camille. Coordenadora, hein? Coordenadora lá da escola, tá de olho em nós aí. Mas é tua coordenadora, né, cara? Se bem que a minha também acho que entrou ali a barra. Mas vamos lá, né? Vamos lá, vamos aos fatos, então. Vamos contar um pouquinho, vamos explicar um pouquinho, então, pro pessoal. Então, nós vamos falar um pouquinho da nossa relação, lá onde eu e o Fabrício nos conhecemos, já faz um tempinho, né? Bota tempinho nisso, né? Vamos também falar como viramos professores, né? Quem foram os nossos inspiradores, o porquê nós entramos nessa carreira, o porquê a gente gosta tanto dela também, né? É a nossa paixão. Eu não sei fazer, eu acho que outra coisa. Eu tô brincando de youtuber nesse momento, mas não é o meu sonho, né, cara? O sonho do cara é dar aula. E vamos também falar um pouquinho da nossa relação, sim, Laís, com o internacional. Que tem um vínculo aí entre ambos, né? Temos histórias para contar
sobre isso, e aí depois nós vamos entrar na questão étnico-racial ali, que é tão importante para falar sobre o futebol, tão importante para falar nas aulas de educação física. O pessoal acha que educação física é só jogar bola, né? Que não tem que falar nada, que não se discute nada, que educação física só cuida do corpo e não cuida da mente, não cuida do cognitivo, não cuida do socioafetivo. Mas, enfim, né? Vamos, graças a Deus, nós temos aqui um historiador que valoriza a educação física e vamos também, lógico, falar da questão histórica, que também é tão importante. Né? Então, Fabrício, primeiro eu vou passar para ti. Agora, sempre sou eu mais velho, agora eu deixo o mais novo falar. Né? Tá, beleza, cara. Isso que ser professor, velho. Tanta coisa para fazer. Eu primeiro vou contar essa parte, eu vou contar, depois a gente vai contar, acertar, e aquelas peraltices que eu fazia lá no tempo do João Ribeiro, quando eu era guri. Mas, cara, 2011, eu terminei o ensino médio em 2010 e sempre quis ser professor, tinha vários influenciadores e inspirações, mas algo que foi, assim, o empurrão, vamos dizer assim, no ano de 2011, eu te encontrei na rua, acho que era um sábado à noite, em Canudos, e foi algo assim que a gente cruzou um pelo outro na rua e tu não foi meu professor sem combinar, tu não foi meu professor diretamente, mas né, tinha uma relação ali da escola, era uma pessoa que eu gostava muito de conversar, e então a gente começou a bater um papo e eu falei que eu queria fazer história e tal, eu queria estudar. E aí a história é muito longa, mas um conselho que hoje eu levo para os meus alunos, agora no meu estágio docente, aqui na Fevale, que eu pude fazer o estágio docente pelo mestrado, enfim, na graduação e outras tantas experiências com EJA, enfim, que eu já transitei aí nesses 8 anos de educação, que eu completei agora em março, tu me disse algo que eu levo para a vida. Todo o tempo que tu tiveres de graduação, tenha de experiência. Porque aí tu vai chegar à frente, tu vai chegar preparado. Porque quem vai dar chance para dois caras que saíram de Canudos e que não tem nada? Eu lembro que tu falava algo mais ou menos assim. Então eu resumo a nossa conversa nessa frase, né? Essa frase ela caminha aí há 9 anos comigo. Eu acho que foi, eu não sou, sabe, né? Eu sou da história, então às vezes eu dou uma pisada na bola e 2 mais 2 eu digo que é 5, às vezes eu faço 10. Mas faz um chão aí. E a gente conversou e esse bate-papo me marcou muito, Diego. A partir dali, no outro ano, a partir do Enem, financiamento estudantil, e sempre frisar que as políticas públicas foram que me colocaram dentro da universidade. Primeiro eu entrei assim no peito e na raça, depois foi o FIES, com a ajuda do Enem para entrar, depois FIES, bolsa como bolsista, hoje a CAPES, né, minha bolsa 100% de mestrado. Então as políticas públicas são fundamentais. Né? Eu nem ia falar disso, mas eu acabei lembrando. Não, né? E o teu conselho foi fundamental, assim. Né? Tenha experiência, tu é um guri pobre, tu é um guri batalhador, então tenha todo o tempo de graduação, experiência dentro da área. E foi exatamente isso. Eu entrei em fevereiro de 2012 na faculdade, em março eu consegui um estágio, porque eu batia na porta lá na época era agência de talentos da Fevale, e pedia, tem um estágio para mim, e aí eu consegui o estágio, do abrigo, eu fui do CRAS, fui trabalhar no abrigo, na assistência social, depois fui dar aula no EJA, trabalhei no projeto de educação na Fevale, e depois fui efetivado como professor do Estado e hoje estou como professor de Estado, mestrado e esses outros projetos. Então essa minha trajetória ela é riquíssima dentro do campo da educação, graças ao teu conselho. Que isso, né, cara? Eu não só falei o que eu sempre acho e achei em relação a... Para quem não entende ainda sobre o assunto, quando a gente vem de uma categoria abaixo do cocô do cavalo do bandido, como a gente fala, né? Que é sempre os esquecidos, os excluídos, e o quanto isso é importante para nós, né? Porque a gente sempre tem que batalhar em dobro. Eu, por questões raciais, parece que sempre foi o dobro e às vezes até o triplo das situações, né? Tem muita gente que não acredita nas situações que a gente passa, né, cara? E por muitas vezes é passado pano por isso, e não é bem assim.
Ah, nem é porque é da tua cor. E aí tem uma outra coisa que falo que me irrita, mas tu nem é tão preto assim. Isso me irrita muito, mas enfim, né? Depois a gente conversa sobre isso, né? É. Então na verdade, cara, eu nunca havia pensado em ser professor até o terceiro ano do médio. Eu sempre quis ser jornalista ou publicitário. Olha bem, cara. Não sei por que cargas d'água eu queria ser publicitário. Até hoje não sei. Né, cara? Acho que eu era um adolescente muito perdido, na verdade. Né, cara? E aí o que me inspirou muito a fazer educação física, na verdade, foi... não foram inspiradores, né? Foram gente que eu olhava, eu tinha aula, velho, e os caras não... Era a mesma aula, cara. Eu tive a mesma aula no primeiro ano do médio, no segundo ano e no terceiro. A gente corria 12 minutos, fazia 30 abdominais, que eles chamavam de rema-rema, e depois 12 apoios, 3 séries de 12 apoios e jogar futebol. Só. Cara, era só. E aí um dia eu questionei. Um professor, tá, mas é só isso que tem para me falar? Só isso? Não vamos jogar um vôlei, um basquete? Cara, eu me lembro quando eu falei isso, o professor do primeiro ano, velho, me disse assim, eu sou reserva da Marinha. Bom, aí já dá para entender muita coisa também, né? Jogar vôlei é coisa de viadinho. Bah. E fez a turma meio que, sabe, fazer um bullying com o cara. Diz, viadinho, quer jogar voleibol. E o quanto os esportes também precisavam, cara, mudar alguns conceitos, né, cara? Que futebol sempre com essa coisa machista e heterossexual, que só isso pode fazer, né? Então, para mudar esse sistema, até porque eu também tive uma professora que me inspirou muito, que acho que também te inspirou, foi a Jaque, né? Eu falo isso até hoje para ela, que se não fosse ela, talvez eu não teria feito educação física. Que eu me inspiro muito nela, muito. E tudo que eu faço, eu sei que eu nunca vou chegar aos pés dela. Nunca. Por mais que eu tente fazer as coisas, tentar ser o melhor professor, eu sei que eu nunca vou chegar aonde ela está. E é porque, para mim, ela é, sabe assim, minha ídola na educação física. Eu tive excelentes professores na faculdade, excelentes professores na pós-graduação, mas a Jaque, para mim, é tipo, né, acima dos outros, porque a gente tem essa questão de, talvez, quando eu era pequeno, né, ou mais novo. Exato, né, João? Como se fosse viadinho, se fosse ruim. Não é nada ruim, né? Começa por aí também, né? E o quanto isso, né, nos faz buscar sempre tentar ser melhor. Mas, agora que eu contei um pouquinho também, nessa caminhada, assim, eu trabalhei em vários lugares, né? Trabalhei até no Coirmão, né, cara? Eu fiz isso, né? Tive que trabalhar no Coirmão, tive que vestir a camiseta do Grêmio, a calça do Grêmio. Isso foi uma coisa que eu ficava pensando, não, eu quero seguir uma carreira dentro da educação física e eu acho que, tiver que colocar, vamos a Tinga, né, cara? Tinga começou no Grêmio e Tinga era minha referência. Não, depois talvez eu vá pro Inter, né, cara? Mas não fiquei muito tempo, eu vi que esse mundo do futebol é muito competitivo, muito puxa-tapete daqui, puxa-tapete de lá, e eu não conseguiria trabalhar desse jeito, então eu falei assim, vou largar o futebol, vou ficar só com a educação, porque é ali que eu gosto mesmo de trabalhar, tá? Então foi por ali que eu fiquei também, né, cara? Mas eu gostaria que tu contasse pro pessoal, pra gente poder dar umas risadas agora, né? Um dos fatos que aconteceu conosco, que tu me lembrou recentemente. Bah, cara, vamos começar, né? Esse negócio de cantar o hino e tal, que hoje tem uma galera aí reaça, que se apropriou dos símbolos nacionais, né? Que acha que a bandeira nacional, né? Que acha que é o verde é das matas, o amarelo do ouro e o azul do mar, que não sabe da relação com o império, não sabe com a relação do império, que é aquele cara que diz que não ensinavam nada de história na escola, mas na verdade ele não estava nem aí, né? E aí esse sujeito hoje tá por aí com a camiseta da CBF dizendo que é contra a corrupção, né? Mas eles desconhecem um pouquinho da história do antigo presidente, né? Da nossa Confederação Brasileira de Futebol, umas coisinhas, né? Que aí eles falam de corrupção com uma camiseta que tem um histórico de
corrupção. Então é complicado, né? Mas redundâncias, né, para esses seres aí. E naquela época a gente cantava o hino porque era de praxe, né? A escola tinha, né, essa metodologia aí na época, isso 2004 ali, 2005, ainda tinha em algumas escolas, inclusive nessa que tu trabalhava e eu estudava. E não tinha esse extremismo que tem hoje, que só um lado pode cantar a bandeira e senão o outro vai para Cuba, né? E aí, acho que em Cuba deve estar melhor agora que aqui, né? Mas enfim. Bom, e aí o que acontece? É que tem que provocar, não adianta. Mas, cara, 2005, sétima série, cantar o hino, tinha que virar o boné para trás, aquela coisa toda. Não, E tirar tinha o um boné, né, gurizinho lá na velho? escola. Tirar o boné, Sim, não. sim, no corredor, na escola, mas quando chegava no hino tinha que tirar, mas eu tava no trajeto ainda. E aí tinha um professor jovem, o professor Diego, gostava de mostrar serviço e toda a gurizadinha adorava ele. E o Diego tava ali controlando a gurizada que tava indo, a arteira indo pro pátio cantar o hino. E dentro dessa gurizada estava eu lá. E eu vi um extintor de incêndio de bobeira. E eu fui lá e me grudei no extintor de incêndio. Como eu não. Eu sequinho, não sei como eu consegui puxar, segurar aquele extintor de incêndio. E grudei o extintor de incêndio, assim. E tu veio e me pegou pelo braço e levou pra secretaria. E aí eu ganhei uma advertência. E aí eu, tipo, pá, ganhei uma advertência, cara. E aí eu disse, bah, e aí como que eu ia contar pra minha mãe? E minha mãe não ia deixar eu ir por um jogo. Eu tinha um jogo em Santa Cruz, uma semifinal de campeonato estadual de futsal, no sábado à tarde. Cara, eu chorei, eu prometi que nunca mais ia fazer nada errado. Eu fiz de tudo. E aí essa foi uma das histórias mais engraçadas, mas tu como professor era teu, né, a tua obrigação. E ano Sim, sim. passado aconteceu isso comigo, Diego. Um aluno fez algo parecido e eu olhava pra ele assim, eu levei ele pra secretaria, dei conselhos, mas por dentro eu queria rir muito, cara, porque eu lembrei dessa história. Essa foi uma. E aí né, tem aquela da semifinal da Libertadores, que eu tinha 14 anos em 2006, a minha mãe não deixou eu ir no jogo. Eu tinha, né, a grana, eu tinha o professor, que era tu, influenciador colorado, semifinal da Libertadores da América para um guri que foi criado, vendo o co-irmão ganhar tudo e o Inter sofrendo. E é um trauma que eu disse pra minha mãe: mãe, amanhã eu vou falar sobre isso, tá? Eu não esqueci, eu tenho um trauma, porque o Diego vai me chamar pra uma live e eu vou contar isso pra todo mundo ouvir, porque assim, ó, tu não deixou eu ir naquele jogo e o Inter foi pra uma final histórica e eu vi o Inter ser campeão da Libertadores, né? Então essas são as nossas histórias, né, Diego? Que são Ah, histórias pitorescas, mas que, né, gravam, e o legal é que tu lembrou dessas coisas, né? Que tu lembrou, bah, sim, sim. realmente era tu era o guri do extintor de incêndio. É. Bah, porque são, cara, não tem como, né, cara? E tu teve, assim, muito azar, né, cara? Porque tu não me viu, né, cara? Não, eu fui direto no E eu extintor. só, cara, e eu ficava falando, não, esse guri não vai pegar o extintor, né, cara? Não, ele não vai fazer isso. Não. Cara, quando ele fez, eu pensei, Jesus, né? Eu quase falei palavrão agora, né? Tem alunos, não posso falar palavrão, né? Ah, Jesus, mas não foi isso que eu falei, tá? O que esse moleque tá fazendo, cara? E logo Festinha, né, eu velho? estou aqui, né, cara? Tinha tantos professores para estar ali e era eu. Eu pensei, pá, se eu não fizer nada, vamos falar que eu sou frouxo, né, cara? Que eu não sei ser professor. Na hora, né? Pensei, não é meu aluno, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Agora vai para a direção. E eu pensei aqui, ó, não é mais comigo, né, cara? Resolva isso aí, Anos não é mais. depois, ó, isso é 2005, em 2008 ou 2009, não lembro se foi na Sul-Americana ou Recopa e depois Gauchão, a gente tava fazendo festa no centro juntos, Sim, sim. entendeu? Então isso é legal, os alunos têm que ouvir essas histórias e saber, né? Essa tua lição aí foi muito importante também pra minha caminhada, né? É uma história que hoje a gente dá risada, né, cara? Não é que assim, o professor é malvado. Nosso papel é esse, porque hoje eu faço isso, né? Não, Hoje eu que levo o guri pra secretaria, né? é que nem meus Mas é alunos isso aí, cara. fazem hoje, cara. Assim, então, os alunos, eu também acredito que fazem hoje. E é muito difícil, às vezes, eles compreender quando a gente precisa tomar uma atitude que não parece para eles ser certa no momento. Mas são coisas de jovens que eu fiz, tu fez. Cara, todos que entraram nessa live fizeram alguma bobagem enquanto estavam na escola, tá? Que não tem como, velho. Não tem. Tu é jovem, é claro que tu fica bravo com o professor, tu fica irritado. Por que fazer isso comigo? Mas, cara,
se a gente não fizer, né, passar pano, né? Daí aí eles vão virar um 01, um 02, um 03, um 04, entendeu, né? Mas é isso aí, gente. Para todo mundo que está acompanhando, a gente pensou em fazer a live, né, em dois momentos. O primeiro, a gente contar um pouquinho da nossa história, né, Diego? Contar um pouquinho dessas peraltices aí de jovens na escola, né? E agora, né, eu acho que eu, da minha parte, já contei. Agora a gente vai ter que falar sério um pouquinho, né? Vamos, agora até vamos dar o rosto. Vamos falar sério agora. Agora nós temos que falar um pouquinho antes do João, que era cônsul do Internacional aqui em Novo Hamburgo, escreveu, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui, ele colocou fato, tenho 53 anos, sendo dos 15 aos 30, organizada a FUCO, eu fui em mais grenais do que anos de vida de muitos, e em todos no Velho Olímpico e 3 na Arena. Vi e ouvi cantos e atos racistas dos azuis. Viveu os anos 70, 80, 90, ouvindo gente para cá para lá. Sim, isso teve muito, ainda tem, infelizmente, mas vamos lembrar que nem todos os gremistas são racistas, não vamos generalizar como sempre, né? Isso é bem importante colocar, e que tem sim racistas na torcida do Internacional. Tá? E tem. E tem também. Né? Talvez não se canta porque tem um fator A histórico. pressão, o fator histórico e a pressão é muito forte. Tá aqui, ó. Entrem lá, relatório da discriminação racial no futebol. Desde 2014, anual. Esse aqui é de 2018, vai sair o de 19, porque a gente sempre coleta os dados e lança, né, do ano anterior. Então 20, 19, sempre vai saindo nessa batida. E eu te cortei, Diego, só para lembrar o pessoal nisso, que se vocês lerem o relatório, vocês vão encontrar casos de racismo que aconteceram por torcedores do Internacional dentro das dependências do clube, e que infelizmente em todos os clubes do Brasil esses casos acabam, vamos fazer um acordo, paga um valor em dinheiro, uma cesta básica, o funcionário, ele está ali prestando serviço para o clube, ele fica numa situação que muitas vezes ele não tem um amparo, né, ele não sabe o que fazer. Assim como quando uma pessoa, infelizmente, muitas vezes sofre um racismo numa situação que ela fica desamparada. E, claro, a gente sabe da lei, etc e tal, mas nós dois somos bem esclarecidos. Então essa live também é para trazer essa discussão, né, de racismo, de injúria, como que a gente trabalha em sala de aula, porque o racismo, aqui a gente não está falando que o Grêmio é racista, isso tem que ficar muito claro. A gente vê que o Grêmio hoje tem somos o Grêmio de todas as cores, tem uma discussão sobre a Coliguei, que foi a torcida gay pioneira nos anos 80. Então, há grupos coletivos dentro do Grêmio que estão discutindo isso. Tem o pessoal do Observatório, cito para vocês o Gustavo Bandeira, que faz um trabalho maravilhoso dentro do Grêmio, um torcedor gremista envolvido com essas questões, principalmente as questões de homofobia. Então, assim, ó, a gente não pode ser clubista. Nós amamos o Inter e odiamos o racismo. E não vamos, por esse motivo, apontar o dedo e dizer que lá do outro lado eles são racistas. Infelizmente, são partes. E dentro do Internacional também tem Cruzeiro, Botafogo, São Paulo, qualquer clube que a gente for. Exatamente. Mas era essa a minha... Não, mas o Gustavo, meu grande amigo Gustavo, irmão de coração, estou muito grato a ele sempre. Ele colocou ali, é uma questão não somente clubística, mas da sociedade como um todo. É o que a gente estava falando ali, né, cara? Não é o Inter, o Grêmio, não. É do todo. Na verdade, nós somos criados numa sociedade racista. Tá? E a gente também tem que lembrar que quando nós estamos ali como torcedores, tá? Em alguns campos a gente tem que cuidar que vai cantar. Tá? Então, assim, acusam a torcida do Grêmio de ser racista, mas ao mesmo tempo eu sempre discuto. Ok, então eles cantam, tem cantos racistas, ok, né? Mas a torcida do Internacional tem cantos homofóbicos. Né? E aí? E aí? Né, cara? É o que eu sempre falo assim, quando começo com alguns cantos, eu não canto, cara, eu me recuso a cantar, porque eu tô ali para torcer pro Inter, não para depreciar o Grêmio ou qualquer outro clube que seja, eu tô ali para torcer pro Internacional, né? Então,
Então, cantos homofóbicos, eu fecho a minha boca. Por isso, cantando, eu vou cantar as partes que eu acho bacana. Mas a Sabe de gente... uma coisa, Diego? As Pode falar. pessoas falam tanto de violência no futebol, tanto, a torcida organizada são marginais. A Camisa 12 do Internacional fez um evento ano passado, lançou as músicas, né? Teve a esposa do nosso querido Fernandão, né? A viúva do nosso querido Fernandão esteve presente, Yarley, teve o Baldasso na época, teve uma série de sujeitos que estão dentro das mídias do Internacional participando e ex-atletas. Cara, as 5 músicas premiadas no festival, nem uma falava algum tipo de ofensa para o co-irmão. Então a gente já tem uma mudança de mentalidade gigantesca. E eu até ressaltei isso quando fiz uma live com o vice-presidente da Camisa 12, e ele colocou isso. Não, a gente tem que enaltecer o nosso clube. Os anos 90, outros períodos já passaram. E assim, ó, aí os caras cobram postura, principalmente aquele torcedor pipoquinha, fica comendo aí, que ninguém empresta pra ele, ninguém empresta, né? Torcedor céu. Ele tem todo o direito de ter a cadeira dele e ficar sentado. Ele tem o direito. Se ele quer ir olhar e ficar num teatro, ele tem direito. Ele tem o direito com qualquer um que comprou ingresso. Só que eles olham para as torcidas organizadas, FICO, Força Feminina Colorada, Nação, 12, Popular. Ah, esses marginal. Quando estão cantando e quando ele está ofendendo o outro, tá tudo bem. Mas quando dá alguma confusão, alguma coisa que é muito maior que eles podem imaginar, que são cidadãos ali, torcem para o mesmo time, mas ideologias, pensamentos, álcool, uma série de outras coisas que infelizmente permeiam a sociedade, aí os caras pegam, mas são tudo marginal, né? Exato. Então veja como é, o futebol ele é muito interessante para entender a sociedade, porque enquanto tá conveniente tu cantar que o outro é isso, que o outro é aquilo, que o outro é macaco, que o outro é viado, tá bom. Mas a partir do momento que me prejudica... Ah, não, mas daí agora não, agora são bandidos. Então a gente tem que também olhar para essas pessoas e mostrar para elas, bom, é igual o racismo velado, né? Eu não sou racista, mas o primo do sobrinho, do pai, do avô, não sei de quem é negro. Isso é o... Ó, tem uma pergunta ali da senhora, né? Da senhorita. Né? Senhorita, senhora, não sei. É claro que vocês estão indo, né? Ela colocou ali, um torcedor tomando uma atitude racista gera uma influência aos demais em torcidas. Dependendo do meio que tá ali, talvez eu acho que gera sim um pouquinho, né, cara? E do meu lado tem outro racista, do outro lado vai começar três querendo cantar, né? Mas hoje eu posso te dizer assim, ó, eu venho entrevistando para o mestrado árbitros que apitaram de 80 aos anos 2000, né, até 2014. Então, o que eu noto da experiência de quem está dentro do campo de jogo, dos árbitros? Que hoje, né, as políticas e principalmente esta pressão da sociedade que vem se conscientizando com essas pautas, esses sujeitos eles estão perdendo espaço. Né? Então, o que eu tenho dentro das pesquisas é isso. A gente sabe que tem esse racismo velado, que um empodera o outro, está aí a nossa sociedade, o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Discursos extremistas que estão botando... Essas pessoas, não é que elas não eram racistas, elas sempre foram, né? Mas elas tiveram espaço para isso. Mas o futebol está sendo um espaço de discussão e de luta que está dando resultado positivo no embate ao racismo, à homofobia e a outro detalhe que a gente esquece, que é a xenofobia. Né? Que principalmente, vamos pegar aqui, né? Pô, a xenofobia no Brasil, ela vem num pico assim, né? Desde a chegada de haitianos, senegaleses, venezuelanos, enfim. Mas, Diego, segue a pauta, porque daqui a pouco vai terminar a live. Eu fiquei aqui falando sem parar e não entrei no que a gente queria. Temos um tempinho, são 18h34 ainda, né? Mas eu vou contar um caso que aconteceu em 2018. Eu fui assistir Internacional e Palmeiras, quando o Internacional ainda estreou o uniforme cinza, lembra? Tava lá. Aí eu tava na superior com um amigo, só que daí a gente teve que se separar, porque não tinha muito espaço, né? Ele ficou mais à frente, eu fiquei mais atrás. E eu lembro que toda vez que o Edenilson, o Ed Show, errava na bola, né? Um torcedor gritava, não, porque esse negão, e aquilo, cara, foi começando a me incomodar, porque assim, os outros também estavam errando, né? O Zeca errava, o Dourado errava, né? O Cuesta errava. Mas daí quando o Edenilson errava e o Moledo errava,
a ofensa era Ah, sempre pela cor, não era pela qualidade, né? Ele até xingava o Rodrigo Dourado, né? Ah, esse tá dormindo, o Zeca dorminhoco, não acordou pro jogo. Mas os atletas negros era sempre ofendendo primeiro a raça, dizendo assim, esse negão, esse aquilo, esse crioulo, esse preto, tá? E aí, cara, chegou uma hora que lá no quinto xingamento, o sangue ferveu e aí o Dourado errou um passe e eu larguei aqui. Tá aí esse Branquelo aí, não vai falar do Branquelo? Tu tá falando do negão? Fala do Branquelo também. Aí ele virou para trás, ficou me olhando, e aí, cara, quando eu terminei de falar, aí eu acho que é sempre, né, um chamado divino. O Edenilson pegou a bola, deu um balãozinho no cara, aí quando ele ia fazer a meia-lua, sofreu uma falta, e eu falei, agora fala do negão e tal. Tá? Aí ele deu um tempo, uns 5 minutos, ele foi falar de novo do Edenilson. Cara, atrás de mim levantou um cara negro, devia ter 2,5 metros. A lá LeBron James, sabe? Quando ele xingou de novo, aí esse cara, ele tomou uma frente e disse assim, ó, o que tu falou do Edenilson, irmão? Repete que eu vou aí. E aí, cara, eu e esse cara começamos a reclamar, outras pessoas também falaram, meu, para com isso aí, né? Aqui não tem que ter racismo, aqui não tem que ter isso. Velho, era final do primeiro tempo, acabou o primeiro tempo, aquela ida ao banheiro que todo mundo vai, né? O ser não retornou mais para lá, né, cara? sim. E eu acho que é isso que nós temos que fazer. Nós, como os torcedores, se tá do lado, meu, tem canto racista, meu, não canta isso aí, velho. Te liga, olha o que tu tá cantando. Ah, tem canto homofóbico, meu. Parou. Não. Por que, cara? Ali, sempre na arquibancada, sempre vai ter um negro, sempre vai ter um homossexual, sempre vai ter alguém que nós vamos estar ofendendo que pode estar do nosso lado, cara. Tá? E aquela dor é para aquela pessoa, naquele momento. No momento que ele estava xingando o Edenilson, cara, era como se ele estivesse me xingando, sabe? Porque é sempre assim, né, cara? Quando o cara faz coisa boa, é o Diego. É o É. Diego, é o Diego. Aí quando o cara erra, é o negão, é o preto. Coisa de preto. Sabe? São essas coisas que o cara tem que escutar o tempo inteiro, velho. O tempo inteiro. E engolir seco, só que eu não tô mais engolindo seco, né, cara? Eu tô respondendo algumas atitudes racistas e as pessoas, tu é louco. Não sou louco, velho. Louco é quem tá fazendo. Então, É, assim, a gente tem que partir pro antirracismo, né, cara? exato. E a gente leva isso pra sala de aula, né, Diego? A gente tem que levar isso que é importante. Quando as pessoas falam assim, mas tu é um colorado fanático, tu vai no jogo, tu é louco, tu só vai em jogo. Só que momentos como esse, que eu vou no jogo e vejo situações como essa, ou que já tem situação que eu nem olhei o jogo por circunstâncias assim de presenciar cenas, tanto com mulheres, também questões, tu foi Exatamente, racista, não foi bem assim, não passei a mão. E isso eu acabo levando depois para os meus trabalhos acadêmicos. Eu vejo o futebol hoje muito mais como um campo antropológico de estudo sócio-histórico, junto com o meu amor pelo clube. Eu não consigo mais ir pro estádio, entendeu? Só Sim. pra ir lá, sabe, vomitar aquelas palavrões e xingar, porque tem o futebol pro torcedor, ele é emoção, né? Então tu vai Sim. extravasar. Tu vai extravasar, mas uma coisa é extravasar, outra coisa é dizer que é o folclore da bola. Mas chamar o cara de negrão é folclore da bola. Não, só um Não pouquinho, é. meu amigo. Não é. Então a gente tem que diferenciar. E eu levo isso para a sala de aula, já puxando a brasa para o meu assado, já desde 2015, com atividades onde eu uso o futebol como um espaço de discussão, coisa que o colega ali, o Riano, colocou, a diversidade em campo. O futebol tem diversidade. A desigualdade social, Diego, eu sempre falo, vai num estádio de futebol, senta na arquibancada e analisa todo ao teu redor. Arquibancada não, né? Hoje é cadeira, mas eu comecei quando eu levava a almofadinha, lembra? Pra sentar Sim, no cimento. Então tu olha e tu vai ver lá o skybox, tu vai ver todas as camadas.
A inferior ali, quem fica embaixo no meio do campo, é quem paga mais hoje, que é a arquibancada central, a melhor visão do campo. Lá em cima, as torcidas organizadas ficam onde? Atrás das goleiras ou nos escanteios, nos piores lugares do estádio, né? E são marginalizados ali. Vocês podem cantar e podem apoiar, mas vocês têm que ficar aí. E aí tu vai dividindo por subsetores, até tu chegar nos camarotes, tribunas de honra, etc e tal. Então, se os amigos que estão acompanhando a live pegarem a planta de um estádio, tanto aqui na internet ou irem num estádio de futebol, vocês vão analisar que a estrutura de pirâmide de desigualdade social, vamos pegar o caso específico do Brasil, tu consegue analisar exatamente ela pelos lugares, pelos ingressos que se posicionam os torcedores. A elite, rara exceção, não vai estar ali no meio. Sim. É exceção, né, Diego? Cara, eu vou te contar algo. Tá dando uma travada aqui um pouquinho. Pra mim tá tudo certo. Tá, não. Tranquilo? Deu uma travada. Eu vou te contar algo que uma vez eu tive que ouvir, tá? Que tava bom ir ao estádio agora, com essa questão de sócio, só o sócio poderia ir, porque o povo não ia. Então, o pobre, o marginal, não estava indo ao campo. Daí eu falei assim, oi? Não, mas aqui daí a gente vai... Cara, maior exemplo, final da Copa do Brasil de 2019, aquela torcida quieta, murcha, morta, quieta. Bem, aquilo é o reflexo de toda a social que nós tínhamos no Beira-Rio, velho, ocupando o Beira-Rio inteiro, velho. E isso me dá um negócio assim, velho, mas como é que isso, mano, tá acontecendo com o Inter? Meu pai Cara, eu tinha 10 anos, eu assisti a final da Copa do Brasil de 92 na Coreia, velho. No meio de gente que tava mijando em pé ali, né, se drogando ali no meio. E meu pai me levou ali, cara, para assistir a final da Copa do Brasil de 92. Eu nem tinha Conta ouvido pro pessoal depois, Diego, o que é a Coreia, porque o pessoal talvez não pegou a Coreia. Mas depois, desculpa, continua teu raciocínio. Eu só vou voltar ali porque o João fez uma pergunta bem pertinente, cara. Vocês acreditam no futebol misto? Pensam em pessoas, mulheres, homens trans, mulheres e gêneros fluidos. Mulheres trans e cis. Bom, aí é uma polêmica até em todo... Não é só no futebol, né, João? É uma polêmica em todos os esportes. Eu acredito que a gente está começando a discutir isso, sim, né? Mas falta muito ainda para avançar. Muito. Isso é uma pauta que ela vai ser discutida depois de muito tempo, ela não vai ser algo fácil, né? Não é algo que a gente vai, vamos dizer assim, vai ter uma solução mágica. E quando começar essas pautas, né, que elas já vêm ganhando espaço, por exemplo, no voleibol, e tem, a gente sabe que tem campeonatos, né? Tem campeonatos amadores, tem ligas organizadas, LGBT, etc e tal. Mas vejam que, infelizmente, a gente tem um problema sério no Brasil que tudo é atrasado, né? A gente está discutindo a democracia, o direito da democracia no Brasil, acho que daí a pergunta vai ser respondida. E nós, enquanto lutamos por democracia, o mundo luta para combater uma pandemia, né? Então a gente ainda vai demorar muito para chegar nesse debate, e quando chegar vai ser bem difícil, porque o futebol ele é um antro de machismo. Exato. Ele se consolidou dessa forma. Então hoje eu, assim, ó, sinceramente, o que eu posso dizer é que nesse momento ninguém pensa em discutir. Tem alguns trabalhos, tem um observatório que discute as questões de homofobia, mas de esse trans entrar no campo de jogo, eu acho que isso ainda vai levar muito tempo para que alguém comece a ser ouvido, né? E aí, depois de ser ouvido, exato, vai ter que começar toda uma discussão. Mas desculpa aí, Diego, te cortei. Não. Foi pertinente, porque é só a gente perceber também como está a relação da mulher no futebol. Ainda aqui no Brasil é muito atrasado. A gente tem que lembrar que, mas agora Inter e Grêmio tem time de futebol feminino. Tem porque é obrigado.
tem, porque se quer participar da Libertadores, tem que ter time de futebol feminino. Caso contrário, Internacional e Grêmio, eu tenho certeza que não teriam time de futebol feminino. Cara. Não teriam. Eles têm porque é obrigado. Mas eu duvido que Internacional e Grêmio fariam por... Não, vamos fazer o futebol feminino. Fizeram porque foram obrigados a fazer. Porque a Comebol falou, quer participar da Libertadores, mano? Monta o time feminino. E as pessoas têm que entender, né, Diego, que futebol nada mais é do que política, interesses, né, dos patrocinadores, tem política, interesse e dinheiro. E dinheiro. O futsal, por exemplo, o Internacional foi campeão do mundo. O Barcelona no futsal, para quem não sabe, em 97, correu da gente, né? Sim. E a gente foi campeão do mundo em 97. Hoje, cadê o futsal do Inter? Eu joguei contra o time de futsal do Internacional no início dos anos 2000, os caras eram uma máquina nas escolinhas. Só que hoje não se tem mais esse interesse. Vídeo que está virado o Gigantinho está às traças, porque a gente tem que entender o quê? Futebol hoje está tendo essa pressão para essas pautas que está vindo da sociedade para dentro do futebol, e nós estamos criando, por exemplo, o Inter, né, com políticas afirmativas, coletivos, o Grêmio, mas isso é algo que está sendo levado para dentro e o futebol feminino obrigado. Né? Então a gente tem que olhar para esse campo. Não é uma coisa mágica assim, nós vamos fazer uma live, vamos levar isso lá para a pauta do clube e todo mundo vai achar legal e vai funcionar. Né? Então é algo muito mais distante do que a gente possa imaginar. Né? Infelizmente, futebol são negócios hoje. Né? Basta também ver quem está jogando também, porque nem às vezes tem talento para jogar, né? Mas tem um empresário que colocou e por aí vai. Né? É só o torcedor colorado e gremista analisar quem está no seu time e vão perceber que muitos estão ali por uma questão de interesses empresariais. Né? O William antes tinha colocado aqui, olha, eu pensei várias vezes em me associar ao Inter, porém vejo que falta um posicionamento dos clubes em acabar com essas manifestações, seja em racismo ou qualquer outro tipo de preconceito. Os clubes não se posicionam de verdade em relação a isso. Aí depois ele colocou ali também, né? Vocês viram que o COI vai punir as manifestações sociais de atletas em Tóquio? Bom, primeiro, a primeira parte ali. É difícil até analisar, se a gente pensar na situação, como tu vai pegar o racista que está ali no meio. Porque racista não está escrito na testa, eu sou racista e estou entrando no estádio, né? Essas manifestações racistas acontecem durante o jogo. A única forma, eu sei que o Internacional tem, eu acredito que o Grêmio também tenha isso, de denúncia. O Internacional tem um WhatsApp para quem... tá acontecendo, tu manda o WhatsApp ali no jogo, né? E aí os caras vão até lá para que isso aconteça, tá? William, isso eu tenho certeza que tem, porque eu salvei esse número de WhatsApp, inclusive. Alguns clubes estão fazendo. No Brasil, eu só vejo o Bahia fazendo isso. Nós já até conversamos sobre isso, né, Fabrício? O Bahia vem fazendo um movimento muito interessante. O Bahia vem me conquistando também dessa moda, assim, porque ele está se posicionando. Tá? E falta aí muito. Mas eu acredito também que por uma questão, e aí, né? A gente vai voltar talvez para a xenofobia, né? Porque o pessoal acha que o nordestino é sempre atrasado, né? E o sulista é sempre avançado, né? Eu já vejo ao contrário, né? Então, eu acho que também tem esse padrão aí. E em relação também ali do COIS, eu vou terminar isso aqui, ver, e isso sempre existiu nas Olimpíadas, infelizmente, que não sei se vai mudar esta parte. Eu queria destacar também que a Força Feminina Colorada é uma torcida organizada, é uma torcida onde, né, então, o nome já fala por si, né? Força Feminina Colorada, o espaço das mulheres, as torcidas organizadas, tem comandos femininos que se organizam, né? E a gente tem que partir desse pensamento que sim, o futebol é um espaço masculinizado, né? E que ele vem aos trancos e barrancos, né? As mulheres vêm ganhando seu espaço. E hoje, né, os coletivos, a Coletivo Elis lá do Grêmio, enfim, cara, isso
pautas que aos poucos estão chegando para os torcedores, né? Então as pessoas vão no estádio, acham legal, perguntam, começam a se interessar, e a gente está aqui nesse bate-papo mostrando que nós levamos essa pauta para a sala de aula, né? Não naquela coisinha assim de, eu sou colorado, então, fica... Eu, por exemplo, detesto aqueles grupos de WhatsApp que ficam se xingando, eu não participo, eu fujo disso. Eu acho que eu tô ali para agregar alguma coisa, né? Eu quero conversar sobre futebol, por isso que eu tenho N amigos gremistas e a gente conversa sobre todos os temas, mas dentro desse espectro intelectual. E isso é importante destacar. O espaço da mulher hoje no estádio, ele ganhou uma visibilidade notória, né? Assim como essas pautas do racismo. Então a gente vem numa caminhada, e eu sempre digo pro pessoal, bom, tá a fim de conhecer um pouco mais sobre isso? Vai na página do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que com certeza tu vais encontrar alguma coisa que tu tem dúvida, respondido, né, já discutido, textos que a gente escreve todo ano, inclusive, né, vou te convidar já agora em primeira mão para te escrever um texto, para a gente tentar publicar, já vou te colocar nessa pressão, já vou mandar para os guris lá, porque eu acho que tu tem que escrever um texto depois dessa live aí. E assim a gente vai indo, né, Diego? Então eu só queria dar esse adendo. É importante essas pautas e a gente provavelmente vai ter que fazer N lives para discutir isso. Mas isso é importante. A galera que está entrando também, daqui a pouco vocês não sejam tão malucos pro futebol que nem nós no estádio, mas estão se interessando, né, por essa pauta. O pessoal lá do Preto no Metal, a gente não é muito do futebol, alguns, outros são apaixonados, então a gente, mas eu nunca tinha pensado o futebol dessa forma. Então a gente está abrindo esse... né, cara? A gente tem que pensar, eu falo muito com meus alunos, não sei se tem algum aluno aqui online nesse momento, mas eles sabem o quanto eu sou chato com isso, nessas questões de discutir, sim, o racismo, e o quanto a educação física ela tem que parar de ser vista apenas como o esporte em si. Tem que ser discutido essas questões dentro de uma aula de educação física. Eu dou aula para o curso normal, eu dou aula para o magistério ali, né? E eu proponho para os meus alunos, tá, mas o que vocês vão fazer para se discutir isso com as crianças? Como é que vocês vão discutir isso? Porque as crianças, elas estão vendo, tá? Elas estão vendo o tempo inteiro que isso está acontecendo. E se a gente não ensinar essas crianças a não ser antirracistas, tá? E pensar de uma forma antirracista, a tendência é que se criem mais racistas. Tá? Com toda certeza. Que todas as pessoas aqui que estão nessa live não são racistas. Tá? São antirracistas nesse momento. Caso contrário, não estariam nem assistindo. Tá? E é isso que a gente tem que fazer. Bom, o atleta aquele, eu quero ser o D'Alessandro, vamos citar assim, né? Eu quero ser o Cebolinha, né? Mas quando tu era pequeno, tu não... é aquela coisa de assim, quem é que vai ser o Edenilson? Né? Quem é que vai ser o Paulo Miranda? Né? Quem é que vai ser o negro dentro desse espaço? Porque é o que eu sempre falo, o pessoal fala mal muito do Pelé. A gente pode falar talvez mal do Pelé, do Edson talvez, né? Concordo. Mas a gente tem que lembrar que o Pelé, na década de 50, 60 e 70, onde o racismo era muito mais forte que agora, né? Que não podia se discutir sobre o assunto, como é que o Pelé ia se posicionar sozinho nisso, né, cara? Se os atletas hoje já têm um certo receio de se posicionar, alguns se posicionam, tá? Eu fiquei muito feliz em ver o Tietê, tá, no São Paulo, indo à manifestação antirracista, e dizendo, eu fui e deu, né, tá? O que vai acontecer a partir de agora, não sei. Mas ele se posicionou, né, cara? O Patrick do Internacional também se posicionando, né? Mas o que o futebol precisa e que eu gostaria que acontecesse com o meu time ou com qualquer outro time que me faria aplaudir é que nesses atos racistas que acontecem dentro do estádio, não é o negro ter que sair do campo chorando, é todo mundo sair, cara. O Márcio Chagas, eu vi o Márcio Chagas falando, cara, assim, quando aconteceu o negócio com o Tyson, né, expulsaram o Tyson, saiu os outros 10, tu é nosso amigo, velho. O que aconteceu contigo, não, a gente não vai deixar. Saiu todo mundo, cara. É o que eu falo. Se acontecesse com o meu Inter, cara,
e todo mundo saísse de campo, nem que seja numa final, velho. Os caras vão dizer, ah, mas era final, não é pra sair de campo, sai, velho. Faz o auê, meu. Faz esse jogo acontecer de novo, sabe? Mas racismo, você vai xingaram o Edenilson, xingaram o Moledo, todo mundo sai de campo, velho. O jogo só vai continuar com bosta. Desculpa a expressão, né? Foi até tranquilo, né? Mas esse aí que tá, tu pegou o ponto. Ao mesmo tempo que a gente está nesse embate, né, dentro da história, dentro da educação física, mostrando que história não é só sentar lá e ficar copiando o texto. Quando eu dou aula de geografia também não é só ficar fazendo mapa, é discutir os espaços geopolíticos, é discutir a geopolítica do futebol. Por que que na África não, os clubes não. Que Eto'o, pega o Eto'o, né? Pô, cara, jogadores assim, ó, que tu pode contar os montes, jogadores que vão pra França, ah, mas aí tu tem que olhar pra colonização, tem que olhar pra geopolítica, tem que olhar pra história. Mas lá, aqui na América do Sul é a mesma coisa, o cara sai a preço de banana, vamos dizer assim, né, pro exterior. Cara, tem que olhar pro todo o construto histórico, geográfico, e aí entra a educação física, né? Esse teu embate, eu sei que tu tá num terreno muito difícil. Ah, educação física é só jogar a bola. Não é, a gente tem que mostrar o antirracismo para os nossos alunos a partir do futebol, que é algo que todo mundo gosta. Ah, senhor, mas tem um que não gosta, mas a partir como a menina falou ali, e teve o pessoal também comentou, por exemplo, a questões voltada à questão trans. Ah, aquele lá na escola, aquele gayzinho não quer jogar bola, né? Mas se o professor de educação física, tu sabe muito bem disso, consegue inserir todos os alunos, os tímidos e não só no futebol, ele vai circular, né? Estou até entrando dentro da tua seara, da tua profissão, mas é isso que a gente quer discutir, entendeu? A gente usa o futebol, né, para mostrar isso. E a gente está vendo hoje as torcidas organizadas se posicionando, porque dentro de toda essa manifestação por democracia, né, e por direitos que a gente conquistou depois de mais de 20 anos de ditadura, o que está acontecendo? Torcedores também em grupos organizados dentro do futebol, usando camisa de clubes, estão impondo discursos racistas, homofóbicos, tudo que a gente está combatendo. A amiga falou sobre a África. Bom, a gente vamos pegar a questão da Argélia, por exemplo, o Zidane, né? Exato. O Zidane é um exemplo, né, de pais argelinos. E aí teria outros exemplos. Mas como a gente tem mais 3 minutos e eu já falei demais, eu acho que agora eu passo para o Diego, tá? Na verdade, 1h56 agora. Temos que encaminhar rápido esse negócio. Então agora, as minhas considerações foram essas. E já te agradeço, né? Eu consegui falar um pouquinho da minha caminhada, a cartilha aqui que a gente vai lançar para trabalhar em sala de aula com os alunos, o que eu venho fazendo enquanto historiador, fazendo discussões não somente na Semana da Consciência Negra. Fico aberto para mais debates e te agradeço a oportunidade, tá, Diego? Eu que agradeço, né? Lembrando que a gente tem que discutir isso sim dentro da escola. Tem que discutir, devemos discutir, é a nossa obrigação de discutir, e a obrigação dos jovens também, porque muitos estão entrando. Tem aqui o João Felipe, que foi meu aluno na educação infantil e é quase um filho para mim, e ele sabe disso. Cara, é o jovem de chegar e dizer para o professor também, tá, essas coisas estão acontecendo no mundo, não traz para tua aula não tá te atualizando, velho. E aí, né? Não vai te atualizar, não vai me mostrar o que a educação física tem dentro dessa parte. Então, assim, que possamos, dentro das escolas, combater o racismo, combater a homofobia, combater qualquer, né, o preconceito contra as mulheres, principalmente, né? Então, quando a gente fala isso, vamos colocar a mulher negra, gay, né? O quanto ela está sofrendo 5 vezes mais do que qualquer outra. Então, assim, a gente precisa discutir isso dentro. Agradeço a todo mundo que entrou, que participou, né? Um super beijo para todos. E até mais, né, meu querido? Abraço. Abraço. Obrigado. É nóis.